19º volume da obra. A cultura racional é consciente, positiva e superior. E a cultura do animal racional é a cultura inconsciente e, por isso, é negativa. É um curso primário para a lapidação do animal racional. O conhecimento racional trata da ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Portanto, está descoberto o mundo racional, o mundo verdadeiro que deu consequência a essa deformação racional. Então, por meio do conhecimento racional, por meio desta leitura de cultura racional, a pessoa fica ligada ao seu verdadeiro mundo, para a paz, o amor e a fraternidade racional. Este conhecimento vem do mundo de origem de todos, vem do mundo racional, da origem do animal racional. É o conhecimento que vem anunciando o retorno de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, anunciando o fim da vida da matéria, o princípio e o fim do mundo, anunciando de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. É o conhecimento que vem esclarecer a origem e o porquê de assim serem. É o conhecimento que vem esclarecer a todos o porquê aí estão vivendo dessa maneira. É o conhecimento que vem esclarecer o antes de serem assim como são, o que eram. O antes de serem o que eram, o que foram. E o antes de serem o que foram, como eram, e por que deixaram de ser o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, para serem racionais deformados, cheios de defeitos. É um conhecimento que vem esclarecer o antes de ser terra, o que era, o antes de ser água, o que era, o antes de ser sol, o que era, o antes de ser lua, o que era, o antes de ser estrela, o que era, o antes de serem assim como são, o que eram. Enfim, é um conhecimento da origem da humanidade, da origem do mundo. É um conhecimento que vem esclarecer o porquê da morte e o porquê de tudo, enfim, que não conheciam. O encantado nunca conheceu o que é o ser humano, porque o ser humano vivia em agonia, agonizando para saber, para conhecer a sua origem e a origem do mundo que habita. É o esclarecimento dessa vida provisória, do porquê dessa vida de matéria, do porquê todos são diferentes, do porquê todos assim são, do porquê o mundo assim é. É, enfim, o esclarecimento de tudo que desconheciam ou de tudo que não conheciam. É o esclarecimento que desvendou todos os mistérios e todos os enigmas, o esclarecimento das fases que se passaram na natureza, da fase que se passou de animal racional e da fase que entrou, a fase racional. É o conhecimento do que foi a fase de animal racional e o que é a fase racional. É o esclarecimento do regresso de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É o esclarecimento do porquê do micróbio, que deu origem aos seres. O esclarecimento do porquê da causa do micróbio, que é o fluido, porque não existindo fluido, não existe micróbio. E não existindo micróbio, não existem vidas. Se existe o micróbio, tem que existir a causa, e a causa é o fluido. Se existe o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o micróbio. Então, esses são os esclarecimentos da causa de tudo, do porquê da existência de tudo, e do antes de tudo existir, o que era, antes dessa vida de matéria existir, o que era, o que foram, e o porquê deixaram de ser o que eram, e assim sucessivamente. É um esclarecimento sobre tudo que o ser humano desconhecia, a sua verdadeira origem, o seu princípio e o seu fim.
São esclarecimentos de tudo que desconheciam para o bem de todos, para a verdadeira felicidade de todos, para a paz de todos, para o equilíbrio de todos, e assim sucessivamente. Mas muitos, no princípio, por não conhecerem, julgavam ser uma balela, como outra qualquer. Hoje estão vendo que se enganaram e estão arrependidos, porque estão aí as provas e as comprovações, com base e com lógica, para o equilíbrio de todos. Mas o animal é assim mesmo, por estar na categoria de animal. É um inconsciente, e o inconsciente pensa sempre de uma porção de formas, jeitos e maneiras. Então, pensavam que era uma coisa bem diferente do que é, do que estão vendo, porque o animal é assim. Desconfia de tudo, tem medo de tudo, duvida de tudo enquanto não conhece. Depois que conhece, pensa completamente ao contrário, pensa como devia. E assim, vejam que a bicharada, com o seu livre-arbítrio de vago pensar, pensa o que quer, e quem pensa o que quer, fala também o que quer. O animal sempre foi bicho por ser animal, mas agora todos já estão esclarecidos, bem esclarecidos, e sabem perfeitamente que este é o maior conhecimento de todos os tempos, em benefício de todos. Benefícios estes que ninguém nunca sonhou nem pensou em obter, que são a solução do seu ser, a definição do seu ser, a solução do mundo em que vivem e a solução do mundo de origem. Hoje, todos lendo dia e noite, noite e dia, para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional, para entrarem em contato com o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, e daí obterem todas as soluções precisas para o seu bom andamento e para o triunfo racional na vida da matéria. Tudo o que não aceitaram logo e fizeram um bicho de 7 cabeças, agora com o livro nas mãos, estão arrependidos de terem perdido tempo com o seu modo e maneiras de interpretar as coisas sem conhecerem e sem saberem. Hoje dizem, é verdade, quem não sabe, quem não conhece, é a mesma coisa que um cego, e um cego não sabe o que diz, por não ver as coisas como são. E assim, o animal racional sempre viveu no terreno das dúvidas, e por isso vivendo sempre de experiências, experimentando tudo para acertar ou não. E por viver de experiências, duvidando de tudo, quem vive de experiências não conhece o certo, e por não conhecer o certo, vive de experiências, sempre em experiências, experimentando tudo para acertar ou não. Quem vive assim, vive na dúvida de tudo, duvidando de tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo, porque está na categoria de animal, pois o animal é assim mesmo, variante, variando sempre. Quem varia é um doente, e um doente não sabe o que diz, não sabe o que faz, por viver variando. E assim, vivendo nessa categoria de inconsciente, o inconsciente sempre assim foi, porque o inconsciente assim tinha que ser, experimentando para ver se está certo ou não, se dá certo ou não. Sempre foi assim a vida de quem nunca soube o porquê de sua vida assim ser, de quem nunca soube de onde veio nem para onde vai, de quem nunca soube o porquê de sua existência em cima dessa terra, de quem nunca soube o porquê do mundo em que vive, de quem nunca soube o porquê estava nessa categoria de animal, e assim sucessivamente. O animal sempre viveu mal e sempre multiplicou o mal, por assim ser. Daí o desequilíbrio. Eis a razão de viverem em confusão sempre, uns com os outros, quanto mais não seja consigo mesmo. Um confuso é um desequilibrado,
Eis a razão do desequilíbrio universal. O equilíbrio que existe é um equilíbrio aparente, e por ser tudo aparência, é que tudo se acaba. Por tudo ser aparência, é que até hoje viveram à procura do certo, e sempre por acertar. Sempre foi assim a vida dos confusos. Um confuso não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que quer, não sabe a maneira mais real de viver, por ser um confuso. O desequilíbrio é a causa das confusões. Quem vive desequilibrado, vive confuso, e quem vive confuso, faz confusão de tudo o que não conhece. Quem conhece, não faz confusão, mas quem não conhece, faz confusão. Então, há necessidade de ter persistência com os confusos, porque não sabem hoje, mas saberão amanhã. Não conhecem hoje, mas conhecerão amanhã. E depois que conhecem, acabam-se as confusões. Tudo isto é por serem filhos de uma natureza confusa, e por a natureza ser confusa, é que não regula. Por ser confusa, é que é desregulada. E seres feitos por uma natureza desregulada tinham que ser também desregulados. Tudo isto por ser uma natureza deformada e degenerada. Daí o progresso da degeneração. Agora estão em plena fase racional. Estão vendo tudo quanto é do mundo racional. Luzes que estão aparecendo e outras que vão aparecer dentro dos lares, fora dos lares, nos astros, no espaço, na estratosfera. Seres extraterrenos aparecendo em todos os pontos. Por estarem na fase racional, todos têm que ver tudo quanto é de racional. Agora, todos vendo, porque começa a nascer em todos a vidência, e daí vendo tudo quanto é de racional. Seres do mundo racional se apresentando a todos, sendo vistos aqui, acolá, em vários lugares, em várias partes, e depois em todos os lugares, porque estão na fase racional. E estando na fase racional, têm contato com os habitantes do mundo racional, entrando assim todos em contato com o mundo racional. Então, começam a ver tudo quanto é de racional, começam a ver os habitantes do mundo racional. Estes começam a aparecer para todos, e com o tempo, todos tendo entrevistas, diálogos, com os seres do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vendo as luzes que aparecem, vendo a luz racional. Todos vendo porque estão em plena fase racional. Todos vendo tudo quanto é de racional. Vendo os habitantes do mundo racional e entrando em contato com os habitantes do mundo racional. No princípio, muitos, por não conhecerem a imunização racional, ficando até um pouco assustados e dizendo: "Ah, eu vi isto, eu vi aquilo, eu vi um ser que não era daqui e sumiu, desapareceu. Parecia que queria entrar em entendimento comigo, conversar comigo, e de repente sumiu. Isso são seres de outro mundo. Então, não sabem que são os seus verdadeiros irmãos do mundo racional? São os habitantes do mundo racional que estão se identificando para, dentro de mais um pouquinho, entrarem em contato com esse ou com aquele. E assim, está na hora de todos entrarem em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por estar aí a fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem de todos. É chegada a hora, está na hora, e por isso estão vendo aí luzes que nunca viram aparecer. Luzes do mundo racional, a luz racional. Depois vai começar aparecendo a miúdo. Depois de aparecer a miúdo, vai permanecer por horas. Tudo isso são chamados de atenção. Estão sendo advertidos por essas aparições da luz racional. Depois, começa a aparecer a miúdo. Começa a aparecer sempre, até que ficará para sempre.
Aí, todos iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, pela luz racional. É chegado o tempo, e por isso está aí a fase racional. Agora, nascendo a evidência racional em todos, e todos vendo tudo quanto é de racional. Essas evoluções são indicações do fim da existência da vida da matéria, por estar feita a ligação do mundo racional com essa deformação racional. Então, uma vez ligados, tornou-se tudo em um só, em um mundo só. Desta forma, tem que ver tudo quanto é de racional, por o mundo da deformação racional estar ligado ao mundo racional. Aí, entrando todos em contato com os habitantes do mundo racional, os habitantes aparecendo aí entre todos, e todos vendo, fazendo conferências, conversando, dialogando, e tudo dando certo na vida da pessoa, por a pessoa ser orientada racionalmente. Quem não tem conhecimento do porquê dessas coisas, fica impressionado, assustado, até que tenha conhecimento do porquê desses seres que estão aparecendo aí na Terra, para entrarem em contato com os habitantes. São seres do mundo racional, seus irmãos, que estão sendo vistos em vários pontos, até serem vistos em todos os pontos e em todos os lugares. E assim vai se amiudando esse contato, até se tornar completamente uma coisa natural. Vejam como é linda a transformação que o mundo está passando, de animal racional para a fase racional. A fase racional é a fase consciente. Todos vivendo alegres, felizes e contentes por serem orientados racionalmente, para que tudo dê certo na vida de todos. A luz racional continuando a aparecer, anunciando a fase racional, para que todos tomem conhecimento e entrem em contato com o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. É a mais linda transformação, a transformação final da vida da Terra, da vida da matéria, querendo dizer que estão todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, começando a aparecer aí entre todos, coisas que nunca viram, por o mundo aí na Terra estar ligado ao mundo racional, a matéria, uma deformação racional. O mundo já entrou há muito na fase racional, e por isso houve os transtornos da fase de animal racional, por a fase ter terminado a sua duração. Havendo a transformação, há também um transtorno muito grande na vida do animal racional, a ponto do animal racional não saber a causa de tanto sofrimento universal. A causa foi a fase de animal racional ter se acabado e ficarem desamparados e desprotegidos pela fase que vinha amparando e protegendo todos. E assim, terminando a fase, ficaram todos tontos, à procura de um rumo certo, sem o encontrar, porque desconheciam a fase que veio substituir a fase de animal racional, que é a fase racional. E por desconhecerem, tinham mesmo que penar muito, sofrer muito. O mundo vive hoje uma nova fase, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, estando agora tudo em multiplicação de melhoras para os que estão dentro da fase racional. Há a multiplicação de melhoras por serem orientados racionalmente em tudo, para que dê tudo certo na vida de todos, e não haja desacerto, nem haja sofrimento. Está aí o que todos há muito vinham procurando: o equilíbrio de si mesmo e o equilíbrio de todos, o equilíbrio da humanidade. O Brasil é a terra onde nasceu a luz racional, a terra privilegiada pelos habitantes do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então, o Brasil é a terra da imunização racional, o berço varonil da cultura racional, o tesouro dos tesouros,
o tesouro racional. Assim, o Brasil foi indo, sempre com amor e fervor racional. E daí, todos alcançando agora o seu verdadeiro mundo de origem, porque todos querem falar com seus irmãos puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. A ansiedade de todos é grande e todos chegando às conclusões de toda a realidade no fundamental mundo racional. Esta convicção da existência de seres extraterrestres já é de há muito provada e comprovada. Portanto, é admitir a grande realidade positiva, como todos já admitem, para a solução satisfatória dos problemas vitais do ser humano, ou seja, o animal racional. Muitos, por não entenderem a realidade positiva, sofrem as consequências da sua mediocridade, da sua falta de alcance para as coisas que acham difíceis de alcançar. Neste conhecimento não tem nada de difícil, porque tudo é natural. Mas sempre tem os tais animais que, por serem animais, são confusos, e por serem confusos, são desconfiados, e daí os desacertos. Agora, todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do mundo de origem do aparelho racional. Então, nascendo em todos a vidência racional, e por assim ser, todos vendo a sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do mundo de origem do aparelho racional. Tudo agora é racional, porque está aí na Terra a fase racional, e está começando a aparecer tudo quanto é de racional. Os seres racionais e a luz racional. Os que não conhecem ficam inquietos e impressionados com essas aparições. Mas os que conhecem e já sabem que o mundo se tornou em um só, compreendem que tudo isto é a confraternização dos dois mundos, a união dos dois mundos, do mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, com o mundo da deformação racional. É a união dos dois mundos em um só. Então, todos vendo o movimento do mundo racional, aparecendo a luz racional para todos, e todos vendo a luz racional, aparecendo os seres do mundo racional, e todos os seres daí se acostumando ao contato com os seres do mundo racional, por começar a existir em todos a vidência racional. Vejam o grande contentamento de todos que estão dentro da fase racional. O contentamento é geral, universalmente, por todos começarem a entrar em contato com os habitantes do mundo racional. Os habitantes que são seus irmãos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza no mundo racional. Então, agora, com a união dos dois mundos em um só, havendo esses movimentos, e os que ignoram a causa do porquê de tudo isso, até que conheçam o porquê de tudo isso, ficam impressionados, sem saberem o que dizer, porque não conhecem a causa ou o porquê da luz racional, o porquê da aparição desses seres do mundo racional. Ficam, então, impressionados, sem saberem o porquê está se passando tudo isso. Depois que conhecerem o que tu já conheces, não ficarão fazendo bicho de 7 cabeças. Agora sim é que o conhecimento racional está no auge e em forma de recuperação do animal racional, para que todos reconheçam a fase que já chegou há muito na Terra, a fase racional. Então, todos brilhando racionalmente por estar em evolução aí na Terra, o mundo racional, devido à união dos dois mundos em um só. É por isso que está aí essa evolução toda dos seres que estão aparecendo para terem contato com os seres humanos, demonstrando solidariedade sobre a união dos dois mundos. Vejam que grandeza angelical, a união dos dois mundos se tornando um mundo só, racional.
a luz brilhando noite e dia, iluminando todos, a luz verdadeira do aparelho racional. Agora, todos se equilibrando racionalmente, por estar provada e comprovada a existência do mundo racional, por estar feita a ligação de todos com o seu verdadeiro mundo de origem. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora é que o mundo terreno está em grande evolução racional. Todos caminhando para o seu verdadeiro mundo de origem, todos e tudo mudando para melhor, por a fase racional aí estar. O animal racional, agora, começa a compreender e a interpretar o conhecimento racional, pelas provas exuberantes que aí estão, que é a luz racional. E os seres que estão sendo vistos, que são os habitantes do mundo racional, querendo entrar em contato com o aparelho racional, demonstrando a sua existência com a sua aparição no mundo entre todos. Portanto, agora o mundo entrou em forma racional. Tudo é racional, por a fase racional aí estar. As mudanças serão todas rápidas, porque todos querem entrar em contato com o mundo racional. Todos querem entrar em contato com os habitantes do mundo racional. E assim, torna-se muito rápida a mudança de todos para a fase racional e para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora é chegado o tempo de todos conhecerem o seu verdadeiro lugar, o mundo racional. Muitos, no princípio, achavam impossível esse contato, e agora estão vendo que é tão natural o contato de todos os habitantes do mundo racional, que são seus irmãos, que aqui estão no seu verdadeiro mundo, e aí na Terra vão entrar em entendimento com todos. Para muitos é uma coisa assombrosa, mas, para quem conhece a cultura racional, é uma coisa natural, o ter contato com seus irmãos no seu verdadeiro mundo de origem. Sabem que eles vêm em auxílio de todos que estão fora do seu verdadeiro mundo, que são os seres humanos materializados, que não sabiam o que agora estão sabendo, o porquê dessa desdita e aflita vida da matéria. Vida que assim foi e que agora chegou no seu verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio racional, por todos receberem todas as orientações precisas do mundo verdadeiro de sua origem, o mundo racional. Todos agora, unidos no mundo pela união dos dois mundos em um só. Então, todos unidos naturalmente no seu verdadeiro mundo de origem. A união fraternal racional dos dois mundos em um só. O mundo racional dos puros, limpos e perfeitos e o mundo do aparelho racional, que aí estava na categoria de animal racional. Na categoria de animal racional, ninguém sabia o porquê dela, porque ninguém nunca soube o porquê de seu ser assim ser, a não ser agora no conhecimento de cultura racional. Hoje, todos estão cientes dessa verdadeira junção de paz, amor e fraternidade racional, e vendo o desenrolar da vida de todos que estão dentro da fase racional, a fase verdadeira de recuperação do animal racional. Agora, na fase racional, todos sendo iluminados pela luz racional, noite e dia, dia e noite, permanecendo assim a luz do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Essa luz iluminando todos, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A luz encarrega-se de levar os corpos fluídicos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E daí, findando esse transe da vida da matéria, de quem aí estava sonhando e julgando que a vida fosse essa mesma, e na mesma hora em contradição consigo mesmo, por não saber
o porquê da existência dessa vida provisória. Vida provisória. A causa já estava dizendo que tudo isso era transitório, e por isso tudo e todos aí em transe, não sabendo explicar a causa desse transe. Hoje, sabendo o porquê dessa vida provisória, desse transe provisório, com que ninguém nunca se conformou. Ninguém se conforma em viver assim, com essa vida provisória. Hoje, todos sabendo o porquê são assim, e a razão de não saberem o porquê eram assim. Hoje, conhecendo a causa de serem assim, conhecendo a origem da causa, conhecendo a fonte da origem da causa, e sabendo por que se constituiu essa vida de malignicência, que por assim ser, é que o mal por si mesmo se destrói. Daí a provisória vida que se constrói e por si mesma se destrói. Então, tinham a vida como um verdadeiro fenômeno, por não saberem definir e divulgar o porquê dela, nem muito menos a causa que a originou. E daí, mantendo um ser misterioso e dizendo: é verdade, eu sou um ser misterioso porque não sei definir nem divulgar o porquê do meu ser. Sou gente, mas não sei o porquê sou gente. Sei que sou um tudo aparente com uma vida que não é minha, nem sei de quem é. É uma vida de ninguém, e por isso, num momento para outro, se acaba. Se fosse minha, eu não queria que acabasse nunca, mas, por não ser minha, se acaba quando quer. Então, esses mistérios, que ninguém nunca solucionou, é que levam todos na maior agonia e na maior confusão consigo mesmos, por ninguém saber o porquê todos assim são. Por isso diziam: sabemos que somos assim, mas ninguém nunca disse o porquê somos assim. Todos nós desconhecemos a verdadeira origem da nossa vida, a causa da origem, e antes da causa, o princípio vital. Não sabemos o que deu origem a este princípio vital e de que se formou este princípio vital. A causa dele, a origem dele, o porquê dele, ninguém nunca soube. Sabemos que somos assim, mas não sabemos o porquê somos assim. Então, tudo em mistério, tudo misterioso, tudo se conservando em grandes mistérios, e chegando ao ponto de quererem dar soluções sem pé nem cabeça, aumentando mais as confusões e as agonias de todos. Aí falam: por sermos seres envolvidos em grandes mistérios, vamos vivendo da melhor forma possível, até que um dia apareça quem nos possa descrever o porquê da nossa vida assim ser. E aí, vivendo sem saberem por que vivem, vivendo misteriosamente em experiências de tudo para acertar ou não, com as experiências sempre fracassando, e por isso o sofrimento se multiplicando, o desespero, o desequilíbrio de tudo e de todos. Todos sofrendo cada vez mais, numa evidência de que provado e comprovado está que ninguém sabe o que faz, que ninguém sabe o que diz, que ninguém é de ninguém, e por isso não pode saber o que diz e o que faz. Vivendo nesse desequilíbrio infernal, nesse modo inconveniente de viver. Inconveniente porque é viver somente para sofrer, e sofrer sempre. E para multiplicar o sofrer, é inconveniente viver. Viver somente para sofrer, é inconveniente viver. E assim vivendo, todos penando, todos sofrendo por as multiplicações das ruínas cada vez serem maiores. Daí o desequilíbrio infernal, tomando conta de todos, e todos, por não saberem o porquê da vida, a julgar a vida um inferno. Há muito que o jogo da vida é o sofrimento. Tudo isso porque estavam na fase de lapidação do animal racional. Então, a fase de animal é uma fase inconsciente, e por ser uma fase inconsciente, tinham que multiplicar o sofrimento sempre, por a inconsciência
só poder multiplicar as ruínas sobre todos os pontos de vista. Essa é a razão das multiplicações, de todos os males estarem em grande evolução. Todos loucos por não saberem que assim são, por viverem na evolução e viverem com tanta contradição, a ponto de ficarem desentendidos e dizerem: estamos perdidos, tudo caminha para as grandes ruínas e as multiplicações das mesmas. Onde vamos parar com este modo de vida que cada vez tudo faz piorar? E assim, vendo o futuro negro e dizendo: que boa sabedoria nós adotamos, sabedoria só para a destruição de nós mesmos. Este nosso saber só serviu e tem servido para a multiplicação do sofrer. Também não podíamos ser de outra forma. O saber de um sofredor só pode multiplicar a dor. Porque o que é que um sofredor pode saber de bom? Coisa alguma. Se soubéssemos alguma coisa de bom, não seríamos sofredores, seríamos bons. Então, a imaginação de um sofredor só poderia mesmo multiplicar a dor, e daí o sofrimento reflorescendo cada vez mais. A imaginação de um imperfeito, cheio de defeitos, nunca poderia ter condição para saber o porquê do seu ser. O que é que um ente assim pode produzir de bom? Coisa alguma. Por isso está aí a multiplicação dos padecimentos, a multiplicação dos tormentos, a multiplicação das ruínas, a ponto de muitos terem desgosto de viver. Sim, porque viver para sofrer e ver os demais sofrerem é um desprazer. Então, diz o outro: que vida é esta que nós estamos levando? Eu acho que a loucura chegou ao auge de uma forma tal que ninguém dá mais conta de si. Tanto é assim que admitimos os males como uma coisa natural. Se procuramos o bem e não o encontramos, vamos ter o mal como uma coisa natural? Não. O mal é uma indicação de que estamos fora do nosso verdadeiro natural. Estão mal porque estão fora do seu verdadeiro natural. E daí, então, é procurar conhecer o seu verdadeiro natural, para se verem livres do mal eternamente. O natural é o bem eterno, é o bem verdadeiro, e o mal é um bem que degenerou e se deformou, e daí ficou mal. Uma vez conhecendo a razão e a causa do seu ser assim ser, deixarão então de assim serem, por conhecerem a origem do seu ser. Então, o mal é uma degeneração, uma deformação do bem. Porque se existe o mal, é porque teve a sua origem. A sua origem foi o bem, que deformou-se e degenerou-se, e daí surgiu o mal. Se existe o mal, é porque existe o bem. O bem é a causa do mal, porque o mal é um bem que se degenerou e se deformou, por circunstâncias naturais do seu próprio ser, que se conduziu para assim ser degenerado ou deformado. Portanto, o bem vence o mal, e o mal não vence o bem, porque o mal por si mesmo se destrói, e cada vez mais se vê a multiplicação de sua destruição. Então, o bem em primeiro lugar, e o mal em último lugar. O bem conserta o mal, e o mal não conserta o bem. Vejam as contradições do ser da vida. É por isso que a vida nunca teve uma justificação, por não conhecerem a sua verdadeira origem, como agora conhecem, de onde vieram, como se formaram e se deformaram, para assim serem como são. Hoje, conhecem e sabem de onde vieram e para onde vão. Isto é para uma justificação do porquê das ruínas dessa natureza assim ser. Uma fábrica de multiplicações de ruínas de todos os jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. Então, dizem, esta natureza é traiçoeira, aparenta ser aquilo que não é.
é um belo completamente arruinado e cheio de ruínas, e por isso tudo se acaba e tudo se destrói. Olha aí, nós somos formados por esta natureza, filhos desta natureza. Somos seres produzidos por estas 7 partes, por este conjunto que é a fábrica de todos os seres, de todas estas vidas provisórias que nos formaram assim, desta maneira, como verdadeiros sofredores, para vivermos aqui multiplicando o sofrimento e os tormentos, surgindo da nossa mente, da nossa imaginação, somente a arte para a nossa própria destruição. Então, criamos coisas contra nós, criações nossas contra nós mesmos. Esta natureza, que aparentemente parece tão bela e tão linda, é tudo aparência só. Se fosse linda mesmo, bela mesmo, de verdade, também seríamos lindos, belos e bons de verdade. Mas tudo é falso, e por isso tudo se acaba. Tudo é aparência só, porque este conjunto imaginário, que é esta natureza deformada, é um ponto básico da destruição de tudo. Nesta nossa vida, tudo se acaba, tudo nasce, cresce, refloresce e desaparece. Portanto, é uma natureza que destrói os seus próprios seres, que constrói para depois destruir. Tudo isso por ser uma degeneração, uma deformação. E uma deformação só podia assim ser. Deformação quer dizer destruição. Uma formação destruidora. Forma e deforma, constrói e destrói. Gera, cresce, depois de construir, então destrói. Por ser uma deformação, tudo gera e tudo degenera. Então, a natureza é uma fábrica de degenerações e de deformações. Vejam o abismo insuportável por serem filhos de uma monstruosidade, por estarem sob os cuidados da destruição, por serem fabricados por um conjunto de ruínas, por um conjunto de males, e por assim serem, o mal por si mesmo vos destrói. Hoje é que estão conhecendo o porquê assim são, o que eram antes de assim serem, o que foram antes de serem o que eram, e assim sucessivamente. Hoje, todos cientes do porquê passaram por uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional. Hoje, na última fase da vida provisória, a fase racional, a fase que há muito todos procuravam, mas ainda não tinha chegado o tempo dela surgir no mundo de matéria. Até que chegou o seu tempo, a sua época, e aí está a fase racional, que veio substituir a fase de animal racional, que se acabou há muito. Então, agora é conhecer todos esses translados da razão de assim serem. E o que deu razão de assim serem? Esse traslado do porquê da origem desse mundo assim ser, para então se enobrecerem racionalmente com a cultura racional, com a cultura do vosso verdadeiro ser, do mundo racional. Vejam que o mundo atravessou essas fases todas de ódios e vinganças, fases berrantes que tinham que passar para a lapidação do animal, que por ser animal, rude, tinha que ser lapidado para poder conhecer o seu verdadeiro mundo e o porquê dele. Então, antes, quando não se conheciam, faziam da vida uma coisa diferente. Pensavam da forma que a vida nunca foi e nem é. Julgavam que a vida fosse um panteão de maravilhas, um panteão de virtudes ou um panteão de perfeições. Julgavam a vida assim ser e pensavam que a vida, assim, é que estava certa. Viviam todos iludidos, viviam todos sonhando, viviam todos em aparências. Fizeram dos sonhos, das ilusões e das aparências a verdade, como coisa que aparências fossem verdades, como coisa que ilusões fossem verdades, como coisa que sonhos fossem verdades, imbuídos dessa forma bem estranha de quem está caducando, julgavam a vida e tinham a vida
numa proposição de um modo que a vida nunca foi e nem podia ser. Daí é que se multiplicavam as desilusões, os sofrimentos, as desgraças, as misérias e o desânimo, por chegarem à conclusão e reconhecerem que nada são, e serem iludidos em querer julgar o nada como tudo sendo.